Pois é, gente, estamos a menos de 15 dias para o segundo turno das eleições presidenciais e ontem foi um dia de debate entre os candidatos na TV Bandeirantes. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com a Estela Sky-Neymark, que é antropóloga e analisa para a gente também um pouco da política aqui. Seja muito bem-vinda, Estela. Muito obrigada, Estela. É um prazer estar aqui com você e os telespectadores. Olha, ontem a gente teve o primeiro debate aí do segundo turno que contou com poucas falas sobre propostas de governo, não é mesmo? Sim, é verdade, né? Nós tivemos dois candidatos muito experientes, ex-governantes, e que falaram muito mais sobre o seu passado, mas nem tanto sobre o futuro. E é isso que o Brasil quer ouvir, mais sobre o futuro e menos sobre o passado. Sem dúvida, né? No tema pandemia, o Lula, no primeiro bloco, falou muito ali e demonstrou ali estar mais à vontade, né? Ele já chegou de frente para a câmera. Depois, o Bolsonaro foi se acostumando um pouco. O que você achou do começo do debate? Sim, eu acho que o debate começou com o Lula particularmente muito bem, né? Então estava tranquilo, relaxado, colocando ali os dados, estava na ponta da língua, e depois a gente vê o Bolsonaro, enfim, ele não é a força política que ele é a troco de nada, né? Então, da mesma forma que o Lula, a princípio, se mostrou muito mais à vontade, o Bolsonaro também foi ganhando confiança ao longo do debate. Sem dúvida. Nos outros blocos, Bolsonaro então conseguiu ali ficar mais à frente da câmera, né? Apesar de ficar muito tempo com a mão para trás, isso me chamou a atenção, sendo jornalista, né? É importante dizer, né? Você acha que daí ele soube aproveitar melhor o tempo do que o Lula? No ele soube sim para aproveitar o tempo que o Lula, né? E na verdade ambos estavam numa situação nova, né? É claro que eles devem ter treinado muito, mas imagine a responsabilidade de um debate sobre a presidência da República, né? Ali, enfim, e que você aparece de corpo todo, né? Você que é jornalista sabe a responsabilidade que é quando, né, alguém mostra o corpo todo na televisão e a postura e como se colocar, essa questão das mãos, do gestual, isso não é algo natural, né? É fruto de muito treino e provavelmente eles já devem estar ali repensando como se colocaram, como é que foi colocada a mão, se andou muito, andou pouco, né? Porque é uma situação realmente de extrema tensão ali para ambos e nenhum deles está acostumado com esse debate de corpo inteiro, é uma novidade. Sem dúvida, né? Teve ali no momento final que o Bolsonaro deixou o Lula falando, parecia que já estava até planejado ali, e o Bolsonaro ficou com um tempo maior no final, né? E o Lula perdeu ali o tempo, e o Bolsonaro acho que ficou com 6 ou 7 minutos para fazer a conclusão final. Você acha que isso foi planejado mesmo pela equipe ali? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Isso daí poderíamos dizer quase que um golpe de mestre, digamos assim, né? Ou seja, num debate em que você tem um tempo estipulado, o importante é que você fale, mas você coloque o outro para falar, para que você possa responder esse outro, cutucar esse outro, se contrapor essa outra pessoa. E aí o Lula esqueceu disso, né? Quer dizer, não é um momento de você falar bastante ou discursar, e mais de colocar o outro ali e ir alfinetando, se colocando, se contrapondo. Então, sem dúvida nenhuma que o Bolsonaro soube fazer isso melhor ali no final, até porque, como ele não tinha ido tão bem no início, ele devia estar mais preocupado e tenso em trabalhar a estratégia ali no final, né? Porque o Lula nitidamente tinha saído muito bem no início. E isso deixa a pessoa, às vezes, mais relaxada, o que pode levar, enfim, a um deslize como esse da questão do tempo, que era crucial. Sem dúvida. O resultado desse debate, você acredita que pode refletir diferente aí, uma mudança, né, de alguém que está indeciso para um candidato ou outro? Acho que ainda não, né? Tudo pode acontecer. Então, aviso aí os indecisos, continuem assistindo,
a propaganda eleitoral, acompanhem os seus candidatos, vão atrás dos programas de governo, como é que eles têm falado sobre os diversos assuntos, porque é claro que o debate, ele não tirou todas as dúvidas, ele não mostrou novidades, grandes novidades, então imagino que para aquela pessoa indecisa, o debate não necessariamente fechou ali o voto das pessoas. Tanto é que, para a maioria dos analistas, há um entendimento de que houve uma espécie aí de empate entre eles, né? Não há um notório e grande vitorioso. Mas uma hora um se saiu melhor, no outro momento o outro, né? Houve um equilíbrio muito grande entre eles. Nós vimos também que no final ali do debate, Sérgio Moro, eleito, né, senador, aparece ao lado de Bolsonaro. É uma estratégia de aproximação novamente, né? Sim, é uma estratégia de aproximação e é claro que causa muitas vezes estranheza, né? Mas em política, a política se faz dessa maneira mesmo, com ali negociação, enfim, e brigas que acontecem muitas vezes se tornam depois alianças, né? Se a gente lembrar que o Moro saiu do governo Bolsonaro, né, colocando em xeque a questão da Polícia Federal, o fato do Bolsonaro querer intervir na Polícia Federal, que era uma acusação muito grave, e aparecer ali do lado, né, é algo impressionante. Mas a gente também tem que pensar que, por outro lado, no caso do Lula, por exemplo, a gente tem ali o Geraldo Alckmin, que muitas vezes foi oponente, caminhando juntos. É que a política, ela se faz com coligações, ela se faz com relações, né? Esse apoio é importante. Então, ambos buscaram o apoio que precisavam ali para conseguir alargar a sua base eleitoral, para além daquelas pessoas que tradicionalmente já votariam em um ou em outro. Agora, algumas pesquisas, né, o resultado de algumas pesquisas já saíram aí depois do primeiro turno. Você acredita que há chances de ter uma diferença tão grande nas pesquisas, como nós até chegamos a analisar aqui nas pesquisas que tivemos, né, no primeiro turno? Você acha que esse resultado diferente pode acontecer novamente? Acredito que possa acontecer, por quê? Porque a gente tem uma margem de indecisos muito, muito grande. E as pesquisas sempre trabalham, e eu agradeço a sua pergunta, Estela, né? Porque eu acho que ela é muito importante. As pesquisas trabalham com os votos válidos, não é? E a gente tem uma margem aí, nós temos que lembrar que terminamos o primeiro turno com quase 25% de votos nulos, em branco, e de indecisos, né, ali, de pessoas que não quiseram ali tá votando, né, por várias razões. Então, é um contingente muito grande, muito significativo, e conclamo, inclusive, esse contingente aí voltar, não é? Seja lá em qual candidato achar mais importante, mas um deles vai ser eleito, então é muito importante que a gente também não se omita, né? Se posicione. E esse posicionamento pode, é claro, interferir ali nos votos, porque essa pessoa pode se apresentar indecisa até o final, e isso pode não ser captado justamente pelas pesquisas de intenção de voto, já que essa pessoa continua se mostrando indecisa e só no último momento pode fechar ali o seu voto num candidato ou no outro, levando a uma mudança naquilo que se imaginava que poderia acontecer. Sem dúvida, né? Só para a gente terminar, a gente teve um fato político hoje que foi ali, um tiroteio onde estava o candidato ao governo, Tarcísio, né? O candidato ao governo ali passou por esse momento, né, de perigo. Ele chegou até a dizer, nós falamos aqui no começo do jornal, que não foi um atentado à pessoa dele, mas algo de um atentado de intimidação, né? Como se dissessem, ó, você não pode estar aqui. Esse fato, né, ele pode ter alguma influência no resultado da eleição, no caso do governo aqui de São Paulo?
Acho que não. Acho que no governo de São Paulo existem vários fatores que têm sido levados ali em consideração, como o fato, por exemplo, do Tarcísio não ser uma pessoa ligada ao estado de São Paulo, tanto é que ele tem voltado toda a campanha dele agora para justificar isso, né? Olha, eu não sou do estado, mas eu quero trabalhar pelo estado, essa é a minha proposta, né? Querer trabalhar aí para esse estado tão grande, tão importante da nação, mas acredito que o tiro ali, não, esses tiros não vão necessariamente mudar ou fechar ali o voto das pessoas, até porque o Tarcísio, ele é candidato ligado ao Bolsonaro, que justamente conclama as pessoas ao armamento, a se armarem, a liberar ali a compra de armas. Então, enfim, né, é uma pessoa que não tem um discurso que é o da não violência, o que não justifica, é claro, violência nenhuma, mas que justamente apoia, né, infelizmente, esse bang-bang que sentimos aí acontecer muitas vezes no nosso país, das pessoas achando que elas têm que tomar ali a segurança com as próprias mãos, não é? Então, não acho que isso necessariamente trará votos ali para o Tarcísio. Tá certo, então, muito obrigada pela sua contribuição, professora. Uma excelente noite para você.